Você não tá me vendo aqui não, ô bebezinha da mamãe? Ah, essa tá enguiçando comigo? Eu vou chamar todos meus irmãos. Pode chamar seus irmãos, sua mãe, sua avó, sua família inteira. O Cristiano Ronaldo, o Neymar, até o Papa você chama. Então tá, então. Os fartão. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. O que aconteceu, irmãzinha? Sabe aquela menina lá, ó? Ela falou que era pra quebrar minha cara. Ô, Léo, ninguém mexe com a nossa irmãzinha. Vamos lá dar um jeito. Então vamos, então. Nossa, aquela pioia tá vindo com os irmãos dela. Mexe, pega agora! Ah, não, Helena, você não tem vergonha na sua cara, não. A menina nem sabe falar. E você tá inventando mentira, menina. Vou falar tudo com a minha mãe, ô. Ah, não, tá fingindo. Vai mais, bobona.